Bom dia, amados. Bom dia, amados. Bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Desculpa atrapalhar o silêncio da sua viagem. Bem abençoado. Meu nome é Cessé. Eu tenho 23 anos. Estou aqui na Casa de Recuperação Abreu Lima, me livrando do uso das drogas apenas com a palavra do Senhor, amados, sem auxílio de medicamento. Vou passar na mão de vocês um kit com 2 canetas e uma mensagem que custa apenas R$2, amados. Com esse valor simbólico, você ajuda outros jovens a se livrar do mundo das drogas. Bom dia, abençoado. Bom dia, irmão. Bom dia, amado. Bom dia, abençoado. Bom dia, irmão. Bem, pessoal, 15 anos entrei no mundo das drogas. Comecei pela maconha, depois caí no crack. Eu roubava, irmão. Eu tirava as coisas dentro da casa da minha mãe, amado. Não tem coisa pior com a mãe do que um filho no mundo das drogas. Quem puder ajudar com esse valor de R$2, eu agradeço. Também quem não puder, eu agradeço da mesma forma. Eu perdi minha mulher, eu vi o nascimento do meu filho de 3 anos e é por isso que eu tô aqui, amado. Pedindo essa ajuda pra vocês. Porque eu não tenho vergonha não. Vergonha pra mim é matar e roubar. Tenham todos um bom dia, um bom trabalho, que Deus abençoe. Aí eu abençoado aqui, o primeiro abençoado aqui, Deus abençoe, irmão. Aí abençoado, obrigada, abençoado. Obrigada, abençoado, Deus abençoe. Hoje não é nada estranho encontrarmos cenas como essa, em que alguém descreve algum momento de sua vida ou as escolhas que fez e que faz. Essa simulação mostra como somos responsáveis por aquilo que fazemos e que nossas decisões afetam não só a nossa existência, como também a existência do outro. Como, por exemplo, a família desse rapaz, as pessoas que se dedicam a ajudar os outros nessa situação e até mesmo os passageiros desse ônibus. E é sobre essa questão de colocar sobre o ser humano toda a responsabilidade por seus atos que trata o existencialismo. Numa situação tão corriqueira, podemos encontrar um exemplo de uma das mais importantes correntes filosóficas, mostrando que podemos encontrar a filosofia nas situações mais comuns do dia a dia. E para que você entenda um pouco sobre o existencialismo, vamos fazer uma síntese do assunto, e depois passar um depoimento para mostrar como nos definimos a cada escolha, e como nossas ações influenciam a vida de outras pessoas. Então prepare-se, o resumo já vai começar. Entendendo o existencialismo, na visão de Sartre. O existencialismo é uma corrente filosófica que analisa o ser humano em sua relação com o mundo. Tem fama de pessimista por enfatizar o lado negativo da vida, colocando sobre o próprio homem toda a responsabilidade por suas ações. O ser humano é livre, pois somos seres de escolhas, e são essas escolhas que nos definem. Isso porque o ser humano nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Jean-Paul Sartre é o principal nome da filosofia existencialista, e parte do princípio de que a existência precede a essência. Com isso, ele quer dizer que o homem primeiro existe no mundo e depois se define por meio de suas ações e pela escolha que faz. Assim, Sartre nega que exista uma essência universal humana que veio de Deus ou da genética que nos determina. Por isso, não é justo dizer que sou assim ou que agi dessa maneira porque é da minha natureza ou porque Deus quer. Pelo contrário, primeiro existimos e depois nos definimos, porque somos livres para escolher. O ser humano nada mais é do que o seu próprio projeto, só existe na medida em que se realiza. Minhas atitudes serão tomadas para que eu alcance o meu projeto de futuro, que é uma escolha que eu faço para o meu destino, o que realmente eu quero para mim. Portanto, o que eu quero para o meu futuro vai influenciar minhas escolhas do passado e no presente.
Mas o homem não escolhe apenas a si próprio. Suas ações têm um alcance universal. Cada um tem que conhecer a si mesmo, mas não pode deixar de lado o outro, pois o outro também faz parte de sua existência. Quando optamos por um caminho, acreditamos ser o melhor para nós e para os outros, porque fazer o contrário, segundo Sartre, é agir de má fé. Dessa forma, escolhendo-nos, escolhemos a todos os homens. Meu nome é Samuel Muniz de Araújo, eu sou conhecido como Samuca. Eu morava numa rua em que morria, por exemplo, até 3 pessoas por semana nessa rua. Então, assim, o crime esteve muito próximo, na realidade, da minha casa. Minha mãe teve um problema de saúde e teve um infarto. Quando foi no domingo, que era Dia das Mães, a minha mãe faleceu. E aí foi onde eu decidi que entraria para o crime. Não queria participar do tráfico, então eu seria assaltante. Eu comecei a elaborar, na realidade, alguns planos, né? E as coisas foram acontecendo. E aí, quando, mais ou menos com 17 anos, eu já era conhecido na Vila Aliança como menor sinistro. E aí eu usava droga, né? Eu cheirava cocaína, eu fumava maconha, eu fumava cigarro, bebia bebida alcoólica. Até que em 90... eu participei de um sequestro, e esse sequestro, na verdade, foi o que me levou para a cadeia. Então, eu fui preso e condenado por sequestro a 15 anos e 8 meses de prisão. Com 22 anos, eu achei, falei, tão cedo eu não saio da cadeia. E eu chegou um momento na minha vida, na cadeia, que eu estava, na realidade, com muito ódio, né? A ponto de começar a pensar em praticar terrorismo. A ideia seria pôr como meu inimigo, como o poder público, mudar a concepção de quem se encontrava na criminalidade, e essa coisa de que não tinha que se degradar entre si, não tinha que lutar por ponto de venda de droga. Na verdade, mudar a concepção, plantar uma semente e fazer com que virasse uma bagunça de uma outra forma. E aí eu me deparei com o único inimigo que o bandido tem, é o sentimento. O próprio Pablo Escobar, que foi um cara que foi uma potência na Colômbia, na realidade, e ele foi morto porque ele falou com o filho no telefone mais de 2 minutos, e ele não podia. Então, assim, eu sabia que esse seria o ponto que me faria perder. Então, eu tiraria dos meus filhos o direito de ter uma vida. Isso fez com que eu desse um passo atrás. E aí eu comecei a buscar o serviço de psicologia na cadeia. Já a psicóloga me ajudou numa reflexão a me redirecionar. E nessa época tinha reuniões kardecistas dentro da unidade, e ela me recomendou, né, que acompanhasse. Nessas reuniões eu comecei a abrir minha mente com relação à prática do bem, ao que era Deus na vida das pessoas. Comecei a pedir perdão a Deus pelos erros que eu havia cometido até ali. Comecei a perdoar também, limpar meu coração. Então eu busquei para próximo de mim novamente todas as pessoas que de alguma forma eu procurei afastar. E teve um certo dia que eu fui dormir e eu ouvi uma voz dizendo no meu ouvido que eu ia embora da cadeia em novembro. Apareceu um advogado de causa civil, se ofereceu. O meu irmão falou para ele que quando eu saísse na rua eu pagaria ele, porque eu não tinha dinheiro. Ele falou que não, que era pela amizade. Ele conversou com o juiz 2 vezes e o juiz me concedeu o benefício, que era uma semiaberta. Eu tinha certeza absoluta que era a chance que Deus estava me dando. Então naquele dia eu assumi um compromisso com Deus, pedi que Ele me desse força para que eu não usasse droga mais, para que eu vencesse na minha música, conseguisse ser um cidadão de bem comum. E como forma de agradecer a Deus pelo que Ele estava me dando, eu divulgaria a minha vida e a minha história para que crianças e adolescentes não se envolvessem com a criminalidade, e seria uma referência também para quem se encontrasse dentro do sistema penal, porque a partir do momento que eu vencesse, seria uma prova de que era possível. Quando foi em abril, no dia 4 de abril de 97, eu obtive a liberdade condicional. E aí as portas se fechavam, mesmo tentando trabalhar em conservadora, em auxiliar de alguma coisa, nada dava certo. Eu consegui trabalhar na construção civil, como ajudante de pedreiro.
E aí com 3 meses eu comecei a integrar numa banda de pagode. Eu trabalhava durante o dia, à noite, 2 vezes por semana eu ensaiava, no final de semana, show. 2, 3 dias na semana, no final de semana, show. E assim, a gente passou por muita coisa, eu passei por humilhação, eu vivi de favor, me faltou comida. A galera que vivia no tráfico naquela época, ainda que já morreram, me fazendo proposta. E aí, depois de ter passado por algumas coisas, eu fiz parte dessa banda de pagode por 2 anos aproximadamente, saí dessa banda, montei um outro grupo. É uma satisfação muito grande para mim hoje, com todos os erros que eu cometi na minha vida, saber que as mães, as famílias, me procuram pedindo que a gente faça alguma coisa pelos seus filhos. Então hoje o que eu falo para as pessoas, que as pessoas só têm que vencer aquele momento. Tá difícil, viva, porque vai acontecer alguma coisa amanhã, não desista. Na realidade foi isso, então eu tinha essa coisa de não deixar isso acontecer, eu não podia atrair a confiança de ninguém que havia depositado essa confiança em mim. Então eu sofri muito, não foi fácil não, mas hoje eu acho que eu tenho essa recompensa.